Sejam bem-vindos a mais um PIBcast, o podcast da PIB de Mantiqueira. Esse é o nosso segundo podcast. Tivemos o nosso primeiro, que foi o nosso bate-papo, a nossa troca de ideia com a irmã Normice, irmã do pastor Carlos Franco, que dedurou aquelas brincadeiras e travessuras e artes do nosso pastor. Aquele podcast foi um comentário geral e tenho certeza que a gente trouxe um tema muito interessante, um tema muito sério dentro do nosso meio cristão. E eu não tenho dúvida de quanto será relevante, o quanto será bom e maravilhoso esse podcast. Qual é o nosso assunto de hoje, Alex? Reforma protestante. E para isso nós trouxemos aqui pastor Elianai Laia, diretor administrativo do Seminário Batista Norte Caxiense. Pastor. Olá, graça e paz em Jesus. Amém. É um prazer estar aqui, Henrique. Amém. Prazer estar aqui, Alex. Obrigado. É uma honra participar desse momento da igreja, desse momento da juventude da PIB Mantiqueira. Eu, como falou, me chamo Elianai, sou membro da Igreja Batista Betel, pai da Maria Eduarda, esposo da Patrícia, e com certeza Deus vai nos honrar e será uma grande bênção esse assunto aqui hoje. Pastor, então como falado, a gente veio conversar sobre a reforma protestante. O que foi essa reforma protestante, que dizem que já tem mais de 500 anos, que é um assunto tão falado no nosso meio cristão? O que foi essa reforma protestante? Então, Henrique, na realidade, a reforma protestante ela não é nada novo. Não foi Lutero, Calvino, como nós vamos falar mais à frente, não houve uma reforma, foram as reformas. Ela não é nada novo. Na realidade, a reforma é trazer a igreja para o trilho ao qual Jesus Cristo havia designado que ela caminhasse, que ela andasse. Então, assim, se nós pegarmos no livro dos Reis, nós vamos encontrar a reforma de Josias. Então, a reforma, na realidade, é uma volta para aquilo que Jesus Cristo instruiu que a igreja caminhasse. A reforma protestante caminhar, é andar pelos trilhos ao qual os apóstolos haviam firmado para a igreja. Então, a reforma nada mais é, como falei, não é nada novo. Lutero e Calvino não inventou nada disso. Eles simplesmente tentaram trazer a igreja para a centralidade da palavra de Deus. Então, por mais que já tivesse escrito na palavra, conforme o senhor acabou de colocar, ainda por muito tempo deixavam de se fazer aquilo que deveriam ser feito. Então, foi levantado outras pessoas e mais citados Calvino e Lutero, e que conseguiram, então, vamos dizer que botar a igreja para andar como um trem nos trilhos novamente. Seria isso? Isso mesmo. Porque, na realidade, se nós voltarmos nos 3 primeiros séculos, ali, depois dos apóstolos, da era apostólica ali, a igreja ela sofreu uma grande perseguição. Sim. Vamos dizer que tentar alinhar, vamos tentar só enquadrar onde chegou a reforma. Os 3 primeiros séculos foram os três séculos terríveis para a igreja, para o cristianismo. Uma perseguição fora do comum. Muita gente morta, muita gente sacrificada. E com a vinda de Constantino, ali no ano 313, ele traz a igreja e coloca a igreja em igualdade com as demais religiões do império. Então foi um tempo de refrigério para a igreja. A igreja poderia, os cristãos poderiam professar a sua fé, os cristãos poderiam ter a liberdade de cultuar a Deus, mesmo que dentro do Império Romano. No ano ali de 400 e pouco ali, 400 e pouco ali, Teodócio ele edita uma lei que a igreja, o cristianismo, na verdade o cristianismo, ele se torna a religião oficial do império. Eu não sei se isso foi tão bom para a igreja, vamos dizer assim, porque na realidade, em vez da igreja aproveitar essa oportunidade e crescer, avançar com o evangelho, na realidade o que aconteceu foi um declínio da igreja. Porque a igreja ela amou demais o cristianismo, vamos dizer assim, o cristianismo ele amou demais o poder. Naquela época, amou demais o dinheiro, então assim, as riquezas, tanto que em 1200 ali, Pedro Valdo, ele lidera um protesto contra a igreja, por quê? Porque a igreja estava poderosa demais, tinha poder demais, a igreja tinha riqueza demais, tanto que a igreja ela teve o poder de colocar um imperador no trono, tamanho era o poder da igreja. Só que em 400 ali, quando o império acabou, o império ocidental acabou, a igreja na realidade ela vem um declínio muito sério. 1200
1200 ali, como eu falei, de Valdo, Pedro Valdo, que é os valdenses, né, tentou trazer a igreja, né, para uma realidade, não conseguiu devido à perseguição e ficou por ali. Só que em 1300 e pouco, ali, 1400, né, chegou a vez ali dos pré-reformadores. Os pré-reformadores foram homens assim, muito usados por Deus, não concordando com aquilo de como a igreja estava, porque a igreja havia saído verdadeiramente dos trilhos, vamos dizer assim, né, e nós vamos encontrar ali os pré-reformadores. Né, John Wycliffe, né, foi assim considerado a estrela d'alva da reforma. Né, antes de Lutero, Wycliffe ele já lutava para que a igreja voltasse, né, para a centralidade das palavras de Cristo, daquilo que Cristo havia ensinado. Então você tem John Wycliffe, né, ele foi condenado à morte, mas não conseguiram sentenciá-lo, né, por causa dos seus ensinos. E quando foi ali uns 40 anos depois, né, em um concílio, ele já morto, 40 anos depois da sua morte, ele foi condenado à morte novamente. A morte do morto. Como pode? Loucura. O que eles fizeram foram, né, retiraram, exumaram os restos mortais ali de John Wycliffe e queimaram. Tamanho era, né, o medo da igreja. Eles queimaram os restos mortais de Wycliffe e pegaram as suas cinzas e jogaram nos rios. Aí alguém vai dizer que as cinzas de John Wycliffe foi como seus ensinamentos. Falou, agora ninguém para. E os seus ensinamentos chegou a John Hus. John Hus foi também um estudante da Boêmia, que ele soube dos estudos, ele leu os tratados de Wycliffe e se apaixonou e começou, né, a lutar também para que a igreja se centralizasse na palavra de Deus novamente. E John Hus já não teve um fim tão bom como Wycliffe. Wycliffe já não morreu na fogueira, John Hus sim. John Hus foi sentenciado e foi queimado vivo na fogueira. Alguns vão dizer que ele quando ele estava preso, ele teve uma proposta dele ser livre novamente, mas parar de pregar. E ele falou que não pararia. Ele falou, se me soltarem hoje, amanhã eu estarei na praça pregando sobre Cristo novamente. Tamanha era a fé de John Hus. E John Hus não teve, foi sentenciado e morreu, queimado, né? Foi queimado vivo, né? Tamanha crueldade que a igreja tinha naquela época. E alguns vão dizer que ao ser queimado ali, pendurado ali no poste, ele falou, hoje vocês podem queimar um ganso, porque Hus, na realidade, significa ganso. Né? Vocês podem queimar um ganso, mas vai cantar um cisne, vai vir um cisne, vai cantar um cisne, ao qual vocês não vão conseguir queimá-lo. E 100 anos depois aparece Martinho Lutero. Alguém vai dizer que essa era uma profecia para Martinho Lutero, mas antes, né, de Lutero ainda teve também Savonarola. Savonarola também lutou, apesar que alguns vão dizer que Savonarola, na realidade, ele não foi um pré-reformador, porque se nós olharmos pela teologia, né, Savonarola, ele lutou muito contra a ética, né, que a igreja não tinha, ele lutou contra né, os abusos da igreja. Mas teologicamente, se nós compararmos com Lutero, com Calvino, né, Savonarola ele não entrou muito no campo teológico, né, consideramos, mas alguns vão falar que ele até mesmo assim foi um pré-reformador. Mas só voltando aqui, quando John Hus vai falar aquele pessoal tem como uma profecia de John Hus sobre Lutero, né, aí foi que vem em 1400 ali, vem Martinho Lutero, 1500, 1510 ali, começa a se levantar Martinho Lutero, e que nós vamos chegar na reforma protestante aí que nós temos hoje. Né? E aí Martinho Lutero, ele não concordava, né, com cobranças, não concordava com a parte política, e ele trouxe que a salvação tinha que ser pela fé. E naquela época, eles falavam sobre a venda do perdão, do pecado, ia contra isso. O que o senhor tem a dizer sobre isso, pastor? Então, na realidade, isso começa ali em 1400, a chamada entre a Idade Média e a Idade Moderna, né, que foi, me fugiu da mente agora, a Renascença. A Renascença.
A Renascença ela é um tratado, né, um chamado, uma volta à cultura, à arte. A Renascença ela traz o humanismo, que é colocar o homem no centro, né, o cuidado do homem. E ela também tinha muita questão da estética, né? Ali nós vamos ter Michelangelo, aquelas questão da arte. E a igreja resolveu reconstruir, reformar a Basílica de São Pedro, né? E é atual hoje, é a Basílica de São Pedro, que temos lá em Roma. O que aconteceu foi que a igreja precisava de dinheiro. E como vamos começar a ver? Aí começa a questão das indulgências. As indulgências é assim, algo terrível para o período do cristianismo. Dava mesmo para comprar um terreninho no céu? Vendiam de tudo, né? Desde do espinho, da coroa de Cristo, as lágrimas, de todos eles. Vendiam tudo. Mas tinha tamanho também? Eu quero um triplex, eu quero só triplex. uma kitnetzinha. E pior, se nós olharmos, Henrique, tinha, porque é o valor da sua oferta. O valor da sua oferta ia determinar aquilo que você estava comprando da sua salvação. A grande questão foi, é verdade. O importante era morar no céu, não importa se na kitnet ou no castelo. Ou no castelo, verdade. A grande questão foi essa. Aí eles começam a fazer isso. Aí onde entra, eles começam a querer reformar, né, reconstruir a Basílica de São Pedro, e eles têm essa questão de ter o contato. Não, vocês precisam comprar, né, para ser salvo, precisam pagar para ser salvo. Né? Há de se dizer que alguém que tinha um padre que falava que a cada moeda que cai no cofre, uma alma salta do purgatório. Né? Era dessa forma, a cada moeda. Agora ficou pesado, troca. Cada moeda. Na realidade, assim, esse é o risco que nós temos do ponto de contato hoje. É a rosa ungida, é o copo com água que vai te abençoar. Esse é o perigo e é o medo que nós precisamos ter, de não entrarmos nesse misticismo, vamos dizer assim. Então, nós temos ali um teólogo estudioso, que era Lutero, né, voltando à pergunta, que era Lutero, né, e ele vendo aquilo doía o coração dele. Até que ele ensinando para a igreja, né, sobre a carta de Paulo aos Romanos, ele se depara com o capítulo 1, o versículo 17, que vai falar que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, e o justo viverá pela fé. Aquilo caiu como uma bomba dentro de Lutero. Né? Lutero é impactado por essa palavra de um modo assim, né, tremendo. Por quê? Lutero ele tinha pavor da justiça de Deus. Ele tinha medo da justiça de Deus. O que Lutero fazia? Alguns vão dizer que várias vezes encontravam Lutero desmaiado no quarto por ele se chicotear, ele se debater, porque ele falava que cada dia que ele não se batia ou se acordasse sem pedir, era uma forma dele se perdoado por Deus, era se martirizando ali, batendo. Então ele corria o risco dele, se ele não fizesse isso, se acordasse, morresse, se ele morresse, ele não estaria para o céu, porque não foi feita a justiça de Deus. E quando ele se depara com esse versículo de Romanos, capítulo 17, que o justo viverá pela fé, o que ele vai nos ensinar é, na realidade, a justificação de Deus, ela não vem através daquilo que eu faço. Mas a justificação, Deus me tornou justo através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, aquilo para Lutero foi uma bomba, explodiu como uma bomba dentro dele, e ele falou, não posso, o povo não pode estar comprando a sua salvação. O povo não pode estar pagando pelo seu perdão, não. Ele falou, se o Papa tem o poder de perdoar o pecado por causa do dinheiro, ele não teria que fazer isso por causa do dinheiro, ele teria que fazer isso por amor. E na realidade nós sabemos que não tem. Então Lutero ele vai lá, coloca as suas 95 teses e prega ali na capela, ali na igreja de Westminster, né? Alguns vão dizer que, né, dele pregar é um ponto que há de discordância, se pregou ou não, mas na realidade a capela era como se fosse um mural de uma faculdade. Aquilo ali, na realidade, Lutero ele não está nem afrontando a igreja. Lutero está tentando trazer a igreja para um cristianismo mais saudável. Na realidade, porque quando ele asfixiava ali as 95 teses, na realidade ele estava chamando o povo para um debate. Nós precisamos debater, porque isso está errado. Mas a igreja não viu isso, a população não viu isso, entendeu que, eu não preciso mais pagar nada. Aí começou uma sangrenta perseguição, né, a Lutero e seus ensinos. Isso em 31, né, do 10 de 1517. Né, quarta-feira, né, dia 31 agora.
Exato. 506 anos. 506 anos. Terça-feira. 31, Terça-feira? É, terça-feira. 506 anos. Pastor, tem alguma tese que seja principal? Tem algumas teses principais dentro dessas 95? E sim, na realidade, os reformadores, né, eles são, vamos dizer assim, eles concordam em dois aspectos, que é a salvação e a autoridade. Quando os reformadores vêm, eles vêm com essa intenção, né, porque a igreja, né, ela tinha colocado toda a autoridade para o Papa que decidia a vida do povo. E, na realidade, o que eles fazem é isso, é tirar essa autoridade do Papa, que seria a autoridade suprema, né, sobre a terra, e trazer para a palavra de Deus, que é a Bíblia. O que eles fazem é isso, é trazer, é centralizar a autoridade, porque a Bíblia, ela é a autoridade final na igreja. A Bíblia precisa ser a autoridade final na minha vida, na sua vida. Não aquilo que o padre, não aquilo que o Papa, não aquilo que o pastor vai falar, não. Mas, na realidade, a autoridade da igreja, a autoridade máxima da igreja é a palavra de Deus. Esse é um aspecto, né, central da reforma. E o outro é a salvação. Porque com as indulgências você me compra essa taça que Pedro bebeu lá, o suco, o vinho dele lá, e você vai ser salvo. E, na realidade, não sabemos que não é isso. Porque o próprio em Efésios, capítulo 1, vai dizer o quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Né? Isso não vem de vós, né? E nem das obras, para que nesse isso vem de Deus. Então a salvação, ela é um dom de Deus, ela é um favor gracioso, um favor imerecido. Então os dois pontos que eu consigo encontrar na reforma é autoridade da Bíblia e salvação pela graça. Não tem nada a ver com o que ele combatia, é o que não tem nada a ver com o nosso mérito, não tem nada a ver com o nosso merecer, nem por eu comprar algo, e esse meio de chegar ao céu, essa graça. O que ele defendia, então, é que, no caso, somente através de Cristo, do sacrifício que foi feito, aquele preço já tinha sido pago, e assim nós conseguiríamos herdar o reino do céu. Essa era a defesa, então, tanto de Lutero quanto de Calvino? Sim. No caso, os dois concordavam nesse sentido? Isso, os dois, eles concordavam, né, nesse aspecto mesmo, da salvação. Tanto que Lutero também, vamos dizer assim, né, seria hoje um calvinista, porque eles concordavam que a salvação é pela graça. Né? Não há nada que eu possa fazer, não há nada que eu possa pagar, não há nada, não adianta eu caminhar daqui, né, até Israel, né, acho que ninguém quer ir lá agora, né? Procissão? Fazer uma procissão para Israel achando que você é salvo, não. Mas nem subir a escadaria da Penha de joelho? Também não? Menos ainda, né? Vamos dizer assim, não é uma coisa por meu mérito. Salvação é graciosa. Salvação é por graça. Não adianta eu falar, eu dei uma cesta básica e você é salvo. Né? Eu preguei e você é salvo. Eu cantei na igreja, eu toquei na igreja e você é salvo. Não. Salvação é um favor de Deus. Na realidade, a salvação ela é um movimento de Deus em favor do homem. Não é nem porque, se nós pegarmos a palavra de Deus, Paulo vai falar que quando nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, morto não fala, morto não anda, morto não tem... Morto é morto. Morto é morto. Morto é morto. Então, assim, na realidade, a salvação é um favor de Deus, né, para o homem. Tanto que ela é graciosa, ela é algo que é imerecido. É isso. Inexplicável. Inexplicável. Senão, assim, é uma coisa que nos assusta muito. Se nós pegarmos a graça, ela nos assusta. Por quê? Aquilo que eu condeno, Deus fala, não, eu salvo. Eu salvo. É uma loucura. Assim, deixa eu só falar uma coisa. Eu não sou um calvinista fatalista, não. Mas também não sou um arminiano. Como um bom batista, eu não sou nem calvinista nem arminiano. Eu vou pelo que Cristo que fala. Nós somos de Cristo e confiamos na segurança da salvação. A segurança da salvação é o que Jesus vai falar em João 10, 28. Né? Eu lhes dou a vida eterna e nunca perecerão. Ninguém, se ninguém vamos dizer assim, né, é fatal. Né? Ninguém os arrebatará da minha mão. Então a salvação ela é de Cristo, né? Ela é através de Cristo em favor do ser humano.
Então, assim, nada do que eu possa fazer, né, eu posso comprar a salvação. Eu imagino que também o prejuízo financeiro para a igreja naquela época foi bem difícil, né? Porque os caras estavam acostumados a receber dinheiro de tudo, por salvação, para perdoar pecados. E qual foi, assim, o tamanho do delírio, do desespero da igreja, vendo que surge um reformador, colocando assim como é colocado hoje, surge um cara que quer combater realmente essa venda e é o que a gente costuma dizer, quer que a gente fique louco, mexa no nosso bolso. Imagina mexer no bolso da igreja que, assim, todo mundo naquela época acreditava que realmente podia comprar um espaço no céu, poderia pagar pelo perdão dos seus pecados, entendeu? E conseguiria barganhar através de moedas de ouro, através de dinheiro e de riqueza, para que você tivesse o perdão de Deus, fosse perdoado, se sentisse puro, não ficasse no purgatório, subisse diretamente para o céu. Na realidade, e foi pior porque eles estavam na iminência de reconstruir a Basílica de São Pedro, que era uma coisa assim, surreal, vamos dizer assim. Gigantesco. Então precisavam de muito dinheiro. Não, e lindo, né? E lindo, é verdade. É lindo. Aí você olha para aquilo, é apaixonante. Teve alguém que foi a Roma e quando alguém perguntou, viu tudo lá, falou, o que foi bom lá? Foi. O sanduíche lá era ótimo. Poxa, tu vai a Roma e vai pensar no sanduíche, não dá, né? Então, assim, a questão é... Mas até hoje é um ponto turístico muito frequentado. O ingresso não é barato, né? O ingresso não é barato para você poder entrar, visitar, conhecer. Mas até hoje está lá sendo lindo, maravilhoso, se mantém de pé. Sim. Então, Henrique, assim, para a igreja foi assim, uma afronta muito grande. Né? Por quê? Quando Lutero pregou ali as suas 95 teses na porta da igreja ali, na realidade, vamos dizer como hoje, aquilo viralizou. E não tinha internet. Se tivesse a internet, as redes sociais, seria assim, uma loucura. Mas só que aquilo viralizou de uma forma muito grande. Muito. Né? As pessoas não só davam like, mas compartilhavam. Né? E endossavam aquilo que Lutero havia colocado ali. O que aconteceu foi que não só a população, mas muitos príncipes, muitos imperadores começaram a romper com a igreja. Porque viram a oportunidade. Eu não preciso mais dar dinheiro para a igreja. Então, o Lutero está correto. Então, o que eu vou fazer? O dinheiro é meu. E começaram a romper. Então, a igreja ela foi num declínio maior, vamos dizer assim, financeiramente. Tanto que eles condenaram, né, as 95 teses lá, o Papa condenou, mandou uma bula papal, mandando o Lutero se retratar. Só que Lutero, não sei se ele era meio abusado, ele pega aquela bula papal e queima aquilo. E ali foi só o estupim. Né? Aquilo foi assim, explodiu uma revolução, assim, hoje nós chamamos de uma reforma protestante. O protesto foi muito grande mesmo. Tanto que 521, 22 ali, né, eles chamam Lutero para se retratar. Na realidade, como eu falei no início, Lutero nunca teve a intenção de romper com a igreja. Lutero amava a igreja. Ele queria trazer a igreja para os trilhos do Evangelho de Cristo Jesus. Tanto que quando ele é convidado, né, para uma Assembleia dos Príncipes na cidade de Worms, né, eles chamavam ali a Dieta de Worms. Na realidade, é a Assembleia dos Príncipes na cidade de Worms. Quando ele chega ali, que eles pedem ele para se retratar, a palavra de Lutero fala com ele, ó, se eu for contrariado pelas Escrituras pura, tão somente, eu me retrato, né? Eu vou me retratar, mas a minha mente ela está cativa à palavra de Deus, né? Ela está cativa à palavra de Deus. Então Lutero não se retrata e ele é condenado. Só que de uma forma assim cinematográfica, né? Um príncipe ali, né? Pega ele, sequestra Lutero e leva para o seu castelo, né? E Lutero, para muitos, Lutero havia morrido. Na verdade, foi um tempo de bênção para a vida de Lutero, que Lutero conseguiu, né, traduzir a Bíblia para o alemão. Né, porque na época não tinha. Então, quando ele traduz a Bíblia para o alemão, aí já não tinha mais volta aquilo que Lutero havia feito. Então, para a igreja, foi um prejuízo, assim, para a igreja católica, apostólica, romana. Vamos definir isso aqui. Sim. Foi um prejuízo muito grande financeiramente. Imagina. E, pastor, quais são as principais teses dessas 95? O que o senhor poderia falar sobre isso? Na realidade, alguns vão dizer, Alex, que elas, né,
eram muitas vezes as perguntas. Lutero fazia perguntas e respondiam ao mesmo tempo. Mas, na realidade, o que ele está falando ali, a principal dela é isso, é graça. É combater, né, vamos dizer assim, a heresia de que a salvação você poderia comprar. Na realidade, ele traz isso para a graça de Deus, né, o que assusta muito de nós. Né, as 95 teses de Lutero. Aí deixa eu só entrar então nessa questão, porque na realidade nós não temos uma só reforma. Nós temos a reforma luterana, né, que hoje nós comemoramos no dia 31, né, a reforma luterana, a reforma de Lutero, e temos a reforma calvinista. Mas só que na realidade ali, né, juntamente com o Lutero ali, tinha ali, né, Zwingli, né, Zwingli. Ele tinha essa pegada da reforma, de tirar, né, a igreja dessa situação. Só que como não via, só que ele era da Suíça, né? Quando Lutero estava na Alemanha, ele estava na Suíça. E ele, na realidade, ali, ele batalhou. Só que Zwingli, ele era alguém assim muito impetuoso. Ele ia para a batalha, de frente da guerra, tanto que ele morre, né, ali. Só que logo depois, né, dele vem João Calvino. João Calvino, na realidade, ele faz ele sistematiza ali, ele faz uma sistematização da fé cristã. Né? Ele é mais apurado, ele é mais, vamos dizer assim, teológico do que Lutero. Não que houvesse essa discrepância dos dois, não. Mas só que Lutero, como eu falei, eu tinha um professor que ele falava que Lutero era aquele fogo, Lutero era aquele cara impetuoso. E já Calvino, não. Calvino, por ser um cara que ele havia feito direito, era um advogado, então ele era mais centrado. E estrategista, digamos isso, assim. E ele conseguia, né, reunir as ideias e colocar em ordem. Então, assim, para Calvino, né, ela foi assim, a reforma calvinista, vamos dizer assim, que tem a reforma luterana e a reforma calvinista. Ela influenciou teologicamente muito mais do que Lutero. Tanto que hoje, grande parte, até da nossa regra de fé e prática dos batistas, é baseado na teologia, primeira teologia sistemática protestante, que foi a de Calvino. Pastor, teve os 5 somentes que sustentaram essa reforma que a gente crê e segue nela até hoje. Então, não é mais... A gente chega num ponto que a gente consegue entender que não é mais comprado, não é mais por merecimento, não é mais se martirizando, se cortando, se chicoteando, ou então até pagando penitências, não é dessa forma. Então, de que forma se sustentou essa reforma? Porque são falados em 5 somentes. Quais são esses 5 somentes que sustentam a igreja, que é o nosso direcionamento, que é o que a igreja tem que seguir? Então, Henrique, 5 solas, na realidade, existe algo que nós precisamos definir, que muitos vão colocar as 5 solas de Lutero, e na realidade não houve, né? Não foi Lutero que produziu as 5 solas, né? Ou as 5 somente, os 5 né? somente, né? Na realidade são somente. Na realidade, ela vem aparecer ali uns 90 a 100 anos depois, até mesmo da reforma, que nós tivemos a reforma luterana, a reforma calvinista, nós tivemos a anabatista, tivemos, né, ali a igreja na Inglaterra, a igreja anglicana, né, erguida ali por Henrique VIII. Na realidade, desse grupo saiu uns que eram chamados puritanos. Os puritanos, eles eram muito mais piedosos, vamos dizer, muito mais dedicados, mais radicais, vamos dizer assim, né, dentro da fé cristã. E eles conseguiram sintetizar os pontos de Lutero, Calvino, e criar as 5 solas, né, os 5 somente, que são, né, somente a graça, somente pela graça, somente a fé, somente pela fé, somente Cristo. Eu começo sempre por Cristo, eu gosto muito de Cristo, de começar por Cristo. Somente Cristo, somente as Escrituras e somente a Deus a glória. Então são essas os 5 somente, as 5 solas, né, que a reforma, de forma geral, trouxe até a igreja. E eu acho que toda a igreja, toda, independente do seu credo, se é uma igreja pentecostal, tradicional, né, se é uma igreja neopentecostal, vamos dizer assim, ela precisa
viver as 5 solas. Ela precisa viver, porque somente Cristo. Uma igreja sem Cristo, ela não existe. Uma igreja sem a graça, ela não existe. Uma igreja sem fé, ela não existe. Uma igreja sem ter a palavra de Deus centralizada, sem ser a palavra de Deus, ser o centro do culto ali, né, o que vai passar, o que vai ensinar, não existe. E uma igreja que glorifique outra coisa, se não a Deus, também não existe. Então, somente a Deus dá glória. Veio na cabeça fazer um joguinho com o senhor agora, deixar o senhor assim na furada, contra a parede, mas o senhor já resumiu bem. Com graça e misericórdia. Com graça e misericórdia. Não, mas o senhor já resumiu bem. Eu queria dar de 30 a 40 segundos para você falar por que só Cristo, por que só a Escritura, por que só a graça. Mas o senhor fez um resumão. Mas como o senhor disse que gosta de começar por Cristo, por que? Eu venho te perguntar, por que só Cristo? Mas o senhor só vai ter até mais ou menos, bota assim, de 40 segundos a 1 minuto, bem curtinho para cada tema. Por que só Cristo? Eu ia perguntar, por que só 40 segundos? Né? Bem curtinho. Não, mas por que só Cristo? Na realidade, Cristo é o Tá no centro. cronômetro. É o centro da nossa vida, é o centro da igreja. A igreja não existiria se não fosse Cristo, Henrique. Assim, um dos maiores medos que eu tenho hoje é de nós não sabermos, né, o que fazer com a pessoa de Cristo. Assim, Deus tem me dado a graça de sair para pregar em alguns lugares. E eu tenho visto que muitas igrejas não sabem o que fazer com a pessoa de Cristo. Porque um dos maiores perigos da igreja hoje é não ter Cristo como centro da sua liturgia, Cristo como centro das suas programações, né, não saber o que fazer, porque muitas vezes Cristo já não está mais, né, dentro das nossas programações. Então, por que somente Cristo? Porque Cristo é o único, ele consegue reunir o sacerdote, né, que ele é um sacerdote, ele é o profeta e ele é rei. Cristo é a fonte da nossa salvação. E por que só a Bíblia, a Escritura? Porque ela traz a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a inerrante palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Hoje muitos vão falar que ela contém, na realidade ela não contém, ela é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Então, por quê? É o que dá o norte para a igreja. John Wycliffe, ele vai dizer, Wycliffe, né, vai dizer que a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. Os que o Batista tem como lema. Isso quem falou foi o Wycliffe. E o Wycliffe, quando fala isso, é porque ele está falando, eu não tenho outro livro, eu não tenho outro compêndio de história, do que for, para me guiar. Não. O que me guia é a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática. Ela é para exortar, ela é feita para exortar, para consolar, né, como a própria Bíblia vai falar. E a Bíblia interpretando a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que tem que ser somente a Bíblia. E pela fé? Eu não preciso de um ponto de contato. Né? Quando os protestantes, né, os reformadores vão falar que somente a fé, eu não preciso comprar algo. Né? A minha salvação, ela vem pela graça mediante a fé. Eu preciso ter fé. Agora, o que é fé? Fé, se eu vejo, deixou de ser fé. Se eu sinto, deixou de ser fé. Fé, eu consigo acreditar, eu quero acreditar que fé é aquele momento do silêncio, que ninguém te responde, que você não vê nada, mas você continua confiando e tendo fé que Deus está cuidando de você. Então é pela fé. Já foi falado antes, não pode ser comprado, não é merecido e é pela graça. Então, por que pela graça? A graça é o que Paulo vai falar lá em Efésios. Né, a salvação, o que os reformadores estão tratando é da graça. Pela graça sois salvos. Né, é por ela. Né, não existe outra forma de eu chegar ao céu. Não existe outra forma de eu viver. Se nós estamos aqui hoje, é pela graça de Deus. Né, tudo que nós ganhamos até hoje é pela graça de Deus. Tudo que nós fizemos é pela graça de Deus. Então, somente a graça. Nem se eu desse esmola a um mendigo, cuidasse da pessoa que precisasse, ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Cesta básica ao necessitado. Cesta básica ao necessitado. Eu tenho como lema que isso é uma obrigação nossa. É o mínimo que pode ser feito. É o mínimo que podemos fazer. Mas não compramos a salvação. Só a Ele glória. Esse é um dos temas mais complicados que nós temos hoje. Hoje nós encontramos muitos líderes, pastores, cantores que são verdadeiros shows, são verdadeiros
astros aí. E, na realidade, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Quando nós entramos na igreja, quer você pregue, quer você cante, quer você toque, quer você cuide da mídia, né, é para a glória de Deus. Né? A nossa vida tem que ser para glorificar esse Deus. E eu vou fazer um agora intrigante. Nos nossos dias de hoje, nas nossas igrejas, nós temos visto esses pontos sendo distorcidos e tirando isso de Deus? De repente eu não vou pregar mais em nenhuma igreja. Eu acho que de repente o senhor vai ser chamado a pregar em mais igrejas sérias, mais ainda. É verdade. Não, então, Alex, na realidade, nós temos muitas igrejas sérias. Muitas. Eu conheço muitas igrejas sérias, igrejas voltadas pela palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós temos muitas igrejas que precisam não fazer uma reforma, mas precisam voltar para a prática dessas 5 solas, como eu falei. Ter Cristo como centro. É uma pregação, um louvor cristocêntrico. Precisa ser exaltado. É por Cristo. E, na realidade, eu costumo dizer que Cristo ele precisa estar entre o pregador, né, e a igreja, o público que está ali. Porque, na realidade, o pregador não tem que aparecer. Quem tem que aparecer é Cristo. Cristo precisa estar entre o cantor e a igreja, porque tem que aparecer é Cristo e não o cantor. Então, assim, e hoje nós vemos muitas igrejas cheias de pessoas, cheias de gente, mas vazias de salvos. Não estou falando que a igreja tem que ser pequena, não. Pelo contrário. A igreja, Isso é pesado. A igreja tem que crescer. Isso é pesado. A igreja precisa crescer. A igreja cristã precisa crescer. Mas ela precisa crescer com saúde espiritual. Ela precisa crescer voltada para a palavra de Deus. Eu não preciso inventar nada para crescer. Eliana, particularmente, eu creio que se você praticar as 5 solas, meu irmão, Deus faz a igreja avançar e o reino de Deus crescer. Até porque, né, Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, dentro da pergunta do Alex, pegando um gancho já, senhor acha, porque isso é falado sempre que o assunto é reforma protestante, aparece muita gente dizendo que a igreja de hoje precisa de uma nova reforma protestante. O senhor concorda que ela precisa de uma nova reforma protestante ou seria realmente só obedecer aquilo que já foi reformado, aquilo que já foi ensinado e deve mais uma vez, por ter saído bastante dos trilhos, e voltando para o seu caminho? Eu não sou a favor de uma nova reforma, não, Henrique. Eu sou a favor de nós, né, voltarmos aos princípios. Como eu falei, a reforma protestante de 1517, ela não foi algo novo. Ela foi algo que já estava pronto. Cristo deixou a igreja pronta. O que nós precisamos, é retornar ao princípio. É o princípio da fé, da prática, ao princípio de uma mensagem cristocêntrica, onde Deus é exaltado nas nossas músicas. Eu sei que os irmãos vão amanhã fazer um culto sobre as 5 solas. É isso. Nós precisamos voltar. Então, assim, as práticas. Eu creio que se nós voltarmos para pedimos a Deus uma reforma, vai morrer muita gente. Eu acho que vocês dois iam para a fogueira, hein? Então, assim, eu creio que nós só precisamos voltar àquilo que já foi proposto, principalmente por Lutero, por Calvino e por tantos outros reformadores sérios que nós temos e tivemos e temos hoje também. Eu vou seguir nessa mesma linha, então. Eu perguntei ao senhor se a gente precisa de uma reforma igual lá de trás. Por quê? O que o senhor acha que ainda acontece dentro das nossas igrejas que acontecia na época dessa reforma, na época que estourou, que Lutero, como é sempre mais falado o nome de Lutero, de Calvino, então a gente acaba apontando eles. Mas o que são as coisas que desagradavam Lutero lá atrás, que continuam desagradando hoje dentro da igreja? E que isso precisa ser, mesmo que não seja reformado, precisa ser corrigido para trazer de volta ao caminho, botar de volta no prumo, botar no lugar que deveria estar. Igual um próprio exemplo, a água ungida, só a minha igreja salva, só no meu culto a palavra é pregada de forma correta, o meu louvor é melhor,
dentro da minha igreja tem mais fogo, a minha igreja tem mais perto de Deus. E eu vejo também uma separação dentro do evangelho, onde eu não digo nem só cada doutrina, porque hoje dentro do cristianismo, dentro do evangelho, você tem batista, presbiteriana, metodista wesleyana, vida nova, nova vida, maranata, e se vai criando a Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Assembleia de Deus do outro, e você vai criando cada vez mais, cada um com as suas doutrinas. Só que eu vejo, em vez de ser uma junção, eu vejo também uma disputa dentro da igreja, dizendo que só a Assembleia de Deus agrada a Deus. Aí vira o presbiteriano e diz, na minha igreja a palavra é pregada melhor. Aí vira um rapaz, esses são só exemplos, tá? Não estou amarrando na igreja de ninguém, mas vira alguém e diz que não, na metodista o louvor é bom, mas o cara da metodista wesleyana não concorda com a metodista e diz que na dele é melhor. Aí o batista fala uma outra coisa. Então, que bagunça é essa que está tendo dentro do cristianismo, dentro do evangelho, dentro das nossas igrejas, hoje ainda, que precisam ser mudados, para que o evangelho fale só uma coisa, caminhe e volte para o prumo. Então, Henrique, eu creio assim, naquela primeira pergunta que você fez, sobre o que está acontecendo hoje que Lutero condenava. Eu creio que, como eu falei, existem muitas igrejas sérias, que levam a palavra de Deus, têm um propósito evangelístico, missionários, né? Eu conheço muitas igrejas assim. Só que nós conhecemos muitas igrejas que hoje, né, no afã de agradar o homem, ou de ter os seus lucros financeiros, de obter o seu lucro financeiro... Igreja dá muito dinheiro. Dá. É algo que mexe. Dá muito dinheiro. Tanto que a questão da reforma lá, vamos dizer assim, do protesto dos valdenses, foi com isso. Porque a igreja tinha dinheiro demais. Ele falou, para que a igreja tem tanto dinheiro, né, e não ajuda as pessoas? Né? Por que a igreja tem tanto poder? Então, assim, é um perigo muito grande. É um perigo muito grande. Quanto ao que acontece hoje, então, assim, como eu falei, existem igrejas sérias, mas existem igrejas hoje que precisam verdadeiramente voltar para a Bíblia. Como você falou, é uma rosa ungida, é um copo com água, né, é a vassoura ungida, né, é o paletó, é o sopro onde a pessoa cai. Assim, você vai virar para mim e falar assim, mas você tem que respeitar. Eu respeito, mas não concordo. Né? Sigo o mesmo pensamento. Respeitar é uma coisa, agora concordar, eu não sou obrigado a isso. Então, assim, igrejas que estão totalmente fora dos ensinos bíblicos, principalmente os ensinos neotestamentários, né, que são os ensinos do Novo Testamento, né, estão totalmente fora. Só que a grande dificuldade é, se você pegar hoje e pregar uma palavra, né, baseada nas doutrinas de Cristo, de Paulo ali, meu irmão, né, a igreja vai ficar vazia. Então, muitos não querem voltar. Porque se voltarem para o Evangelho, para a centralidade da palavra de Deus, para uma pregação cristocêntrica, as igrejas vão ficar vazias. Porque, na realidade, o que aconteceu ali é que acostumou a agradar o homem. Acostumou até porque, infelizmente, os nossos púlpitos estão cheios de coaches, estão cheios de psicologia, de autoajuda. E esse não é o Evangelho de Cristo Jesus. Confrontar. O Evangelho, ele confronta, a mensagem do Evangelho, ela confronta o nosso pecado. Para que haja uma mudança de vida. Para que haja. Os coaches têm o seu lugar. Mas mudar dói. Tem demais. As pessoas não querem. Não querem. Quer ser amaciado. Com certeza. Os coaches, na realidade, né, ele tem o seu lugar fora do púlpito. A psicologia, ela tem o seu lugar fora do púlpito. A autoajuda tem o seu lugar fora do púlpito. Eu acho que o púlpito, ele é a ajuda do alto, é o confronto, é aquilo que vai mudar a minha vida. E, na realidade, mudar a minha vida, mudar a minha alma, não tem psicólogo que faça isso. Não tem coach que faça isso. O senhor é pastor, e eu vou fazer mais uma pergunta, então, ao senhor. Quando a gente pega exemplo na Bíblia, você pega alguns homens de Deus que lutaram em nome de Deus, até mesmo em minoria. Você pega Davi lutando com um gigantão, você pega Gideão também lutando, enfrentando. Então, mesmo que tivesse em minoria, por que os pastores hoje preferem uma igreja inchada e muito grande do que ela mais vazia, com pessoas mais sérias e voltadas realmente para a palavra? Porque é o seguinte,
Se as igrejas hoje estão assim, é porque também a liderança tem permitido que esse tipo de pregação seja feita dentro da sua igreja. Que essa nova nuvem, esse andaço, esse vento aconteça dentro das igrejas. Porque de um tempo para cá, o evangelho ele tem mudado. E a palavra diz que ele é o de ontem, de hoje e eternamente. Que ele é o mesmo. Princípio, meio e fim. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo para ele. Por quê? Que os próprios pastores que dirigem igrejas, congregações, alguns, às vezes em casas, pessoas que deveriam nos guiar, pessoas que deveriam nos corrigir, nos doutrinar, exortar a gente, em cima do púlpito, onde é o local normalmente de maior pregação, por que tem permitido isso, chegar nesse ponto? Porque a gente vê uma igreja, tinha um dos nossos líderes da época que eu passei no Haiti, que ele dizia que a igreja haitiana era uma igreja imensa. E era muito grande a imensidão daquela igreja. Só que ela era imensa, numa profundidade que até um canudo de 10 centímetros ficaria para fora. Então, eu estou fazendo essa pergunta porque eu tenho um medo, e algumas vezes nos nossos estudos jovens, fica a dica aí para você, jovem, toda segunda-feira, 19h30, na Igreja Batista, a gente tem um grupo de estudo muito bom. E a gente discute isso, eu falo que eu tenho um medo da igreja brasileira se tornar uma igreja do mesmo exemplo da haitiana, muito extensa, muito grande, ter muito... Eu fiz arte, normal. Ter muitos cristãos, só que sem profundidade, sem viver aquilo com Cristo. Então, Henrique, assim, a pergunta ela é polêmica, né? Bem... Normal. Que isso? Não, mas na realidade, eu creio que eu até preguei na posse de um amigo meu na segunda-feira agora, eu falei que apesar de ter muitos pastores e líderes, isso são para poucos. Sim, concordo. Apesar de ter muitos, mas são para poucos. Poucos por quê? Eu creio que é algo que a liderança ela te traz você tem aquela responsabilidade, mas você também tem seus privilégios de ser o líder. Só que você tem sua obrigação. Eu até falei com ele. A igreja não dá visão, né, para o diácono. A igreja, para onde a igreja tem que caminhar. Ela não vai dar visão para o líder dos homens, para o líder das mulheres, a líder das mulheres, não. A visão para a igreja é dada ao pastor. O pastor tem esse privilégio de ser o homem de Deus que vai receber a visão para conduzir a igreja. Para onde a igreja tem que ir debaixo dessa visão. Essa é a responsabilidade. A visão que Deus deu a ele tem a responsabilidade de conduzir a igreja ali. O problema é o afã de eu ter um público muito grande, uma igreja muito grande, né, muitas vezes eu vou me afastando daquilo que Cristo, né, me mandou fazer. É aquilo, eu vou crescendo como você falou, comprimento, distanciamento e profundidade bem raso. A grande questão é, se os líderes querem voltar para uma igreja séria. Só que aí eu vou falar tem um livro do pastor Hernandes que ele fala, que a igreja ela é comparada a um organismo vivo. E o organismo vivo ele tem que crescer. A igreja, quando ela é feita numa qualidade, porque muitos vão falar assim, não, eu prefiro a qualidade do que a quantidade. Não, aí o pastor Hernandes vai falar que a qualidade, ela gera quantidade. Sim. Isso é vital para a igreja. Então, assim, a igreja ela precisa ter essa qualidade. É uma qualidade de fé, vou voltar para os reformadores, é uma qualidade de fé, uma qualidade de ensino que vai te ensinar que a Bíblia ela é a palavra de Deus e tudo que você precisa para nortear a sua vida estar ali, né? É uma qualidade de ensino que vai te ensinar que a graça de Deus é que você depende da graça de Deus e uma qualidade que vai te ensinar que Cristo precisa ser o centro da sua vida. E eu creio que você juntando isso, meu irmão, o crescimento vem. Esse ensino que o senhor tocou agora nesse ponto, muitas das vezes as pessoas estão sendo ensinadas dentro da igreja, mas não querem fazer o mínimo, que é a obediência. O que você acha desse ponto? Estão sendo obedientes, não estão? E em que ponto nós, como cristãos, devemos ser compromissados com a palavra de Deus? Esse é uma grande questão. Eu volto naquilo que o Henrique falou ali. Nós temos uma grande multidão com um conhecimento raso de Deus. Porque quando eu tenho Cristo como centro da minha vida, eu vou obedecer.
Se Cristo é o centro da minha vida, a palavra dele vai ser a minha bússola, vai ser o meu norte. Ela vai ser a lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, assim, hoje um dos maiores desafios da liderança da igreja é fazer com os seus liderados, a sua igreja, pratique aquilo que ela aprendeu aqui. Na realidade, eu gosto muito de missões, de evangelismo. Aquilo que eu aprendi, eu preciso fazer lá fora. Seja na sua academia, seja na faculdade, seja no trabalho, eu preciso reproduzir aquilo que eu aprendi na igreja. Essa é a finalidade de você estar aqui no domingo. Essa é a finalidade da igreja se reunir na quarta-feira para estudar a palavra de Deus. É para que durante a semana eu possa colocar isso em prática. Então, assim, se eu tenho Cristo, Alex, eu serei obediente. Com certeza. Perfeito, muito bem colocado. Ótimo, ótimo. Bom Então, tema. E a Deus só glória. Glória a Amém, Deus. perfeito. Então, pastor, a gente vai dar um tempo para o senhor fazer um fechamento, tá? Do nosso PIBcast de hoje. Eu quero agradecer a disponibilidade do senhor, de ter dito sim para a gente, de ter vindo aqui colaborar com todo esse conhecimento, o seu conteúdo, ter se colocado à disposição para passar mais desse ensinamento através desse podcast, onde a gente vai ser divulgado e ele corre por aí. Então, nós somos gratos ao Senhor, desejamos que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério, seja na Igreja Betel, seja lá no seminário, onde quer que o Senhor estiver, que o Senhor continue sendo um diferencial, uma ferramenta ativa nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse é o meu Obrigado desejo. pelos ensinamentos aqui também, né? Porque foi uma aula de história, foi uma aula de reforma protestante e que contribuiu muito para o nosso crescimento e tenho certeza que vai contribuir também para o crescimento de quem estará visualizando aí nosso podcast. Amém. Tá com a palavra. Eu agradeço, né, a confiança, o convite, né, por estar aqui. Foi uma honra estar com vocês. E a minha oração é que Deus abençoe. E a sua vida, Henrique, a sua vida, Alex, a vida dessa equipe que está aqui, né? A vida da PIB, pastor Carlos. E a minha oração é que a igreja volte para a palavra de Deus. Quando a igreja de Cristo Jesus é centralizada dentro da palavra de Deus, pode ter certeza, como nós cantamos, nada, nem a perseguição pode parar. Quando nós temos essas 5 solas, né, como base da nossa fé, né, a perseguição não pode parar a igreja, né, as lutas não vão parar a igreja, as afrontas do inimigo não vão parar a igreja, né, as lutas não vão parar a igreja, porque se a igreja estiver firmada no Senhor, pode vir a luta que vier, pode vir, né, a tempestade que for, nós vamos continuar firmes, porque Cristo é o centro da nossa vida. Então, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras, e a Deus toda a honra e toda a glória. Deus Amém. abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Amém. Obrigado você que assistiu, que contribuiu com a gente. Obrigado, Henrique. Obrigado, pastor. Até o próximo. Pessoal, tá aí mais um PIBcast, mais um dia de conhecimento e com certeza teremos outros. Fique com a gente, não fuja, tem mais por aí. Grande abraço, Deus abençoe a vida de vocês. Vivam nos 5 somente. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Foi? Deu